Abençoados e abençoadas, estamos no final desse sábado, dia 20 de março. Esse foi, sem dúvida alguma, o nosso melhor dia, pois nós já não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Quero, como sempre faço, agradecer aos novos inscritos no meu canal e pedir que vocês dêem sempre um like, porque é muito importante para o YouTube a questão do like. E isso nos ajuda bastante. E ajude a divulgar e compartilhar esse meu canal, Ministério da Graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou muito grato às pessoas que têm me ajudado muito, as pessoas anônimas, que eu não conheço, e o irmão Júlio, que no seu canal também me referendou, o irmão Messias e outros, irmão Bruno lá de Angola, e outros que têm me referendado, e o meu canal vem crescendo e essa mensagem tem alcançado muitas pessoas. Eu quero ler uma palavra do apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, seria até o 33, mas eu não vou ler porque se tornará muito extenso, mas vou ler o 22 e o 23 e depois vocês fazem a leitura em casa. Diz assim: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E lá o 32 diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sobre o tema, devemos congregar dois ou desigrejados dois, eu quero dar sequência, pois eu já gravei há muito tempo atrás, e agora eu quero voltar a tocar neste assunto. Outro dia aqui na minha casa, uma irmã do sistema religioso almoçava comigo e a minha esposa, e então nós conversamos muito sobre o Evangelho da Graça de Deus, e ela gostou muito da nossa conversa. Só que depois ela conversou com a minha esposa, dizendo para ela assim: eu fiquei um pouco triste com o Levi, pois conheço ele há muitos anos, em saber que ele não é dizimista, e em saber que ele não frequenta um templo, que eles chamam de igreja. E eu havia até mostrado para ela o porquê de eu não ser dizimista e o porquê de eu não estar frequentando mais um templo religioso. Mas me parece que ela ouviu e não entendeu. Queridos, porque aqueles que hoje se reúnem como igreja e não nos templos chamados igrejas, são chamados de desigrejados. Sabe por quê? Porque não estamos mais acostumados a pensar como eles, que o Deus se encontra somente nos templos e nas pomposas cerimônias religiosas que são realizadas nestes lugares, nos templos que eles chamam de igrejas. Na Bíblia está dito que os profetas, em várias ocasiões, denunciaram o falso culto e afirmaram peremptoriamente que o Yahvé tinha abandonado a religião dos templos. Depois, se você puder, ler Jeremias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 20. O Deus dos hebreus passou a detestar os cultos e a considerar coisa nojenta todas as pompas das celebrações, uma vez que tais cultos e celebrações juntavam com solenidade com injustiça, e isso está
no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao 20. Daí, os profetas propõem o cultivo de uma prática fora dos templos e das celebrações oficiais, sem aquelas liturgias, sem aqueles rituais, como hoje também acontece nesses lugares chamados templos. As reuniões desses lugares onde as pessoas se reúnem, lá o que mais tem são cerimônias religiosas. Lá tem rituais, lá tem liturgias, lá tem dogmas, lá tem cerimônias, lá tem uma série de coisas inventadas e criadas pelos homens. Então, nós que não temos uma denominação, nós somos sem denominação, nós não somos desigrejados, porque eles não sabem o que é isso, senão não diria isso, e nem tampouco nós não estamos congregados como o sistema diz que nós deveríamos estar. Então nós não estamos sem denominação e não desigrejados. Podemos experimentar e adorar o Deus verdadeiro somente fora dos templos. Isto é, somente através da prática da justiça. E, lamentavelmente, a prática da justiça não acontece nesses lugares chamados de igreja, nem em suas cerimônias. O que a gente menos vê ali é a justiça. Essa palavra parece que para eles não existem. Então, nós, desigrejados, segundo eles, chamados por eles, sabemos que a verdadeira experiência de Deus não se dá nesses cultos oficiais, que assim eles chamam, realizados nesses templos. Eles esquecem que no tempo primitivo, o cristianismo não era praticado nos templos. Eles esquecem que no tempo primitivo, as cerimônias não eram realizadas nos templos. Essas cerimônias genuinamente cristãs aconteciam nas casas. O templo era frequentado enquanto ainda não havia sido destruído. Mas no ano 70, o templo foi destruído. Aquele espaço físico deixou de existir. Paulo denuncia os cultos que excluíam os pobres e marginalizados, que é assim o que essas pessoas hoje fazem nesses lugares chamados de igreja. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 ao 22. Nós não vemos a presença do amor humano dessas pessoas que se dizem evangélicas para com as pessoas de um poder aquisitivo menor, para com as pessoas de um meio social inferior àquelas que têm posições na sociedade. Há um tratamento diferenciado. Aquelas pessoas que mais participam, aquelas pessoas que mais dizimam, aquelas pessoas que são frequentadores assíduos desses lugares, essas pessoas gozam de um certo conceito para com os seus líderes. É isso que nós percebemos, é isso que nós vemos acontecer nos dias em que nós estamos vivendo dentro dessas instituições religiosas. A fé no Deus Jesus e a experiência dele não passam de mera ilusão. O amor recíproco não somente procede de Deus, mas é do próprio Deus. Nós temos que amar sem ambição, amar sem pretender fazer disso uma forma de poder e de domínio sobre os outros. E é isso que eles fazem nesses lugares. Eles têm as pessoas sob os seus domínios.
como se essas pessoas fossem uma mercadoria. E eles as exploram. Trabalham a mente dessas pessoas, para que essas pessoas se tornem cada vez mais presos desse sistema religioso. Essas pessoas não têm uma liberdade de adorar e de cultuar a Deus em espírito e em verdade, porque elas precisam seguir rituais, liturgias determinados por essas lideranças religiosas. E no Evangelho da Graça de Deus você é livre. Você vive em plena liberdade em Cristo Jesus. Você adora a Ele a hora que você quiser. 24 horas por dia. Você está sempre em adoração. Porque você entende e compreende que você é o corpo de Cristo. E que Cristo habita em você. Ele é o cabeça desse corpo. É Ele quem te guia. É Ele quem te dirige. Você se submete à autoridade de Cristo. É isso que acontece com você, que vive nessa liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Já dentro do sistema, não há liberdade alguma. Você não pode pensar, você não pode questionar, você é obrigado a aceitar tudo que lhe é imposto, tudo aquilo que é colocado sobre os seus ombros. Você é obrigado a cumprir estatutos. Você é obrigado a cumprir regimes internos. E fora uma série de coisas que esses líderes inventam dentro desses lugares chamados igreja. É assim que lá as pessoas vivem, aprisionadas. Elas estão sendo conduzidas por outros cegos. Porque eles têm seus interesses e suas conveniências. Hoje não, no Evangelho da Graça de Deus você é livre. Você se reúne como igreja. Porque você sabe que a igreja é você. Você sabe que você é o organismo vivo. Você sabe que você é uma unidade no corpo de Cristo. Você sabe que nesse corpo há um só cabeça, que é Cristo Jesus. Lá nesses lugares Deus foi aprisionado pelos donos da religião e pelos frequentadores de cerimônias e de cultos. Como se eles fossem proprietários de Deus. E eles passam para os seus liderados, que eles têm um relacionamento mais próximo de Deus do que os liderados. Eles se dizem serem ungidos de Deus. Eles se dizem ter uma autoridade espiritual concedida por Deus. E todos quanto ali habitam, vivem sob as suas coberturas espirituais. Eles amaldiçoam quando uma pessoa resolve sair daquele lugar. Eles ameaçam com maldição. E muitos não saem porque têm medo. Eles dizem que para sair tem que sair com a bênção deles. Eles têm que abençoar. Porque se eles não abençoarem, você não pode romper com esse sistema religioso. E isso não é verdade. Você é livre. Você é livre. Você deve permanecer liberto na liberdade com que Cristo te libertou. Você pode ser, sim, prisioneira, mas de Cristo. E como é bom ser prisioneiro de Cristo, como é bom ser escravo de Cristo. Muito melhor do que ser subjugado dentro desses lugares que eles chamam de igreja. E então, eles dizem que nós que rompemos com o sistema religioso, eles dizem que nós que não temos mais um compromisso com esse sistema religioso, que não frequentamos mais as suas reuniões diariamente, ou 3, 4, 5 vezes por semana, nós estamos desviados.
perdemos a nossa salvação. O nosso nome foi apagado, porque eles acham que eles têm autoridade para mandar que Deus escreva e para mandar que Deus apague o nosso nome do livro da vida. Mas eles estão completamente enganados, porque nós, da graça de Deus, nós cremos que somos eleitos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus, e que ninguém nos arrebata da sua mão. Nós, na graça de Deus, cremos que somos salvos no Espírito. Na graça de Deus, nós sabemos que um dia o nosso Espírito voltará para Deus e assim estaremos para sempre com Ele. Nós, na graça de Deus, entendemos que todas essas sombras que a lei mostrava era apenas como sombra daquilo que havia de vir. E Cristo já veio. Nós, da graça de Deus, não estamos esperando mais Cristo voltar, porque Ele já voltou, Ele já veio. E hoje nós sabemos que o seu reino está dentro de cada um de nós. E aqui nesta vida, enquanto nós estivermos aqui, nós reinamos e triunfamos em graça. Vivemos o reino de Deus aqui, até que um dia esse corpo volte ao pó da terra e o nosso espírito volte para Deus, e assim estaremos para sempre com Ele. Essa é a certeza, essa é a convicção que nós temos. Lá no sistema, durante anos e anos, nós fomos ensinados, ficamos aprisionados, acreditando que para sermos salvos tínhamos que aceitar Jesus, se batizar nas águas, tomar a ceia do Senhor, que no caso seria a Páscoa, mas que eles chamam de ceia do Senhor, e se submeter a todos os preceitos e todos os cerimoniais realizados dentro dessas instituições, para que a gente fosse salvo. Mas graças a Deus, que os nossos olhos foram abertos, a nossa mente foi iluminada. E hoje nós entendemos que vivemos o Evangelho da graça de Deus. Queridos, Deus é Espírito. E Ele se encontra nos lugares onde estão as pessoas reunidas como igreja. Os rejeitados, né, os doentes e os escravos. Aqueles que estão, às vezes, caídos à beira do caminho. Aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nas creches, onde eles estiverem. Eles hoje se reúnem como igreja. Eles não precisam mais de um templo, de um lugar, para que eles possam realizar todas essas cerimônias, todas essas liturgias e todos esses rituais. Então, nós, chamados de desigrejados, que nos reunimos como igreja, entendemos que a presença amorosa de Jesus precisa ser buscada cotidiana, de modo especial na prática da solidariedade, principalmente na justiça, da fraternidade e do amor de Deus. E nós nos reunimos em casa, no trabalho, no ônibus, nas ruas, aonde nós estivermos, nós nos reunimos como igreja. E praticamos essa solidariedade. Praticamos tudo quanto é necessário praticar para que as pessoas vejam a presença de Cristo em nós. Esses lugares, na sua maioria, são alçapões, onde os seus líderes fazem o possível para manter as pessoas presas nos templos, de modo a não perceberem que o verdadeiro Deus pode não ser encontrado ali. Foi isso que aconteceu conosco. Nós descobrimos que Deus é Espírito e Ele está em todos os lugares. E as pessoas podem descobrir que fora dali eles podem também encontrar Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, reverenciar a Deus.
Paulo diz que eles são ávidos e gananciosos por causa da ânsia e dinheiro. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo escreveu a Timóteo naqueles dias, mas nós podemos perceber que nos dias em que estamos vivendo não tem sido diferente. Se Paulo hoje estivesse, ele diria que essas pessoas, elas são ávidas e gananciosas por causa da ânsia pelo dinheiro. Querido, o Senhor nos conduziu para fora, para o pasto verdejante, para as fontes tranquilas, aonde nós descansamos nele. Como diz no Salmo 23, pastos verdejantes, águas tranquilas, e descansamos no Senhor. Vocês do sistema religioso, que nos chamam de desigrejados, não faça isso. Procure saber o que significa desigrejado. Como somos desigrejados se nós somos o templo, se nós somos o santuário, se nós somos a morada do Altíssimo? Como somos desigrejados se Ele habita em nós? Se nós somos o templo de Deus, o lugar da sua habitação? Como somos desigrejados se o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Como somos desigrejados? Como o sistema diz que somos. Nós somos livres, como pássaros a cantar. Cristo habita em nós e nós não vivemos mais. Fica aí essa palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Você não é um desigrejado. Você é o templo, você é o santuário, você é a morada do Deus Altíssimo. Ele habita em você. E aonde você estiver, Ele está com você. Você, na graça de Deus, o adora em espírito e em verdade. Você, na graça de Deus, cultua Ele de forma racional, sem preceitos dos homens, mas sob o cabeça que é Cristo Jesus. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.